o Checkup está de volta para falar sobre Outubro Rosa. E em alguns casos em que há necessidade da retirada de uma ou das duas mamas, muitas mulheres precisam recorrer à cirurgia plástica. Tire suas dúvidas agora sobre esse assunto. Doutora Georgia Machado, tudo bem? Como é que vai o seu Outubro Rosa? Tudo ótimo. Esse mês realmente é um mês que a gente nos faz lembrar de fazer nosso autoexame, faz lembrar de fazer nossos exames anuais. É uma campanha que realmente dá certo, que dá resultado, que inclusive incentivou outros, né? Tipo o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, que a gente começou agora praticamente. Então, é uma campanha que realmente fazem as mulheres procurar e lembrar que tem mama e que precisa fazer o exame. Pois é. Você, doutora, que trabalha com a cirurgia de mama, né? Qual é essa relação? Existe essa relação mesmo entre a prótese de mama e o câncer de mama? As mulheres têm muitas dúvidas quando chegam aqui na consulta? Sim, a maioria das dúvidas em relação à prótese é a amamentação. A maioria pergunta se colocando a prótese vai deixar de amamentar, ou até mesmo fazendo a mamoplastia, você vai conseguir amamentar, né? E a associação do câncer de mama e a prótese é uma coisa que existe realmente, não é uma dúvida tão frequente, mas nos próximos anos provavelmente a gente vai se preocupar mais porque surgiu um novo tipo de câncer, um linfoma não anaplásico, que está relacionado sim a um processo inflamatório, né, subclínico que existe na cápsula que envolve silicone, ou seja, aquelas mulheres que em pouco tempo, ou sim 8 anos, 10 anos às vezes depois, que evoluem com aparecimento de seroma, ou seja, líquido ao redor da prótese, né, a prótese começa a aumentar de tamanho, de repente um lado assim, o outro não. Essas mulheres estão sim numa tabela, vamos dizer assim, de risco, num grupo de risco, sim, de estar com uma tumoração que é facilmente identificada, facilmente tratada, mas você teria que tirar a prótese. Mas quais os sinais disso? É justamente você ter um aumento exagerado da mama, sem nenhum motivo aparente ou próximo de algum tipo de infecção, né, infecção de garganta, uma infecção urinária, e a pessoa desenvolve de repente com um aumento do peito e quando vai fazer o exame é às custas de um líquido, que a gente chama de seroma, né? Então esse seroma tem que ser investigado para saber se foi por causa de um processo, vamos dizer, de uma bacteremia, ou seja, de um processo infeccioso que estava acometendo todo o organismo, ou se está relacionado com um tipo de linfoma que é ocasionado por processo inflamatório crônico, que no caso seria essa cápsula que envolve silicone, que é como se ela estivesse o tempo todo querendo expulsar esse silicone, ou por outra, querendo defender o organismo do silicone. E aí, no caso, faz o exame, né? Faz algum tipo de punção. Exato, faz a punção, aí faz os marcadores tumorais para saber se tem alguma coisa relacionada com esse tipo de linfoma ou não. Foi só um processo realmente inflamatório agudo que evoluiu com a formação desse líquido. Então, assim, é uma coisa, é muito raro, ainda não aconteceu aqui, existem poucos casos no mundo, mas existe essa possibilidade que antes não existia de forma alguma. Agora já existe, né? Então, a gente agora fomos informados, fomos orientados de como proceder de acordo com o quadro clínico e assim, a partir de agora a gente vai ter um segmento, um olhar diferenciado para esses tipos de casos. Então, aqui fica um alerta para que a mulher ela fique realmente, preste atenção com relação aos sintomas, alguma coisa diferente, consistência da mama. Apareceu algo diferente, vai investigar. Exato. Não é uma questão de emergência, não é uma questão de urgência esse caso da contratura. E a pessoa que gosta de fazer o autoexame precisa ficar fazendo, atrapalha com a prótese ou dá para fazer normal? Muito pelo contrário, porque você consegue sentir muito melhor se você tiver algum nódulo.
porque a prótese ela tem uma consistência um pouquinho mais endurecida do que a mama. Então, quando você achatar a mama em cima da prótese, né, no caso, você vai conseguir ter você vai conseguir espalpar mais se tiver alguma coisinha ali. E outra coisa interessante também, que a grande maioria das pessoas não sabe, é que quando você não tem uma mama desenvolvida, quando você tem uma hipomastia, ou seja, você tem pouquíssima mama, glândula, você não consegue botar a mama no mamógrafo. Já quando você tem a prótese, aí você tem pouca mama, você bota a prótese, aí você consegue botar com conforto a mama e o médico vai conseguir identificar melhor se existe ou não presença de nódulos. Então pode fazer a mamografia com a prótese. Uhum. Muito bem, doutora Jorge Machado, muito obrigada então pelos esclarecimentos aqui no nosso Outubro Rosa no Check-up. Beijo. Beijo.